Olá, meu nome é André Pontes e seja bem-vindo a mais um vídeo sobre SAP QM. Hoje vamos falar sobre um assunto bem procurado, que é o regra de controle dinâmico, mais popularmente conhecido como regras de skip. André, o que é regra de skip? O que é regra de controle dinâmico? Calma, vamos entender a teoria de isso tudo para num próximo vídeo falarmos como você aplica isso dentro do SAP. Vamos pensar, imagine que você recebe um material e esse determinado material possui um histórico positivo de resultados, ou seja, várias vezes o material chega na sua empresa, você analisa e os resultados são aprovados, com uma com uma mínima variação possível, ou seja, os resultados sempre são muito parecidos, o fornecedor tem todo um trabalho de desenvolvimento desse fornecedor, você tem toda uma gestão de qualidade segurada na empresa, então isso permite uma confiabilidade muito grande dentro do seu material. Ou seja, te pergunto, será que é preciso realizar análise em todo o recebimento diante de uma situação dessa? É para isso que surge a regra de skip, a regra de controle dinâmico. André, eu consigo aplicar regra de skip em todos os meus materiais? Consegue, mas cabe à sua realidade. Por exemplo, existem tecnologias, tipos e segmentos de empresa que em situações que não são aplicáveis. Por exemplo, pode ser que determinada matéria-prima para uma empresa farmacêutica, um dizer legal de uma embalagem, você não aplique uma regra de skip, ou seja, todo segmento você vai precisar realizar essa análise. E o skip é justamente isso. Quando você aplica a regra de skip, o sistema SAP não vai pedir as análises naquele lote, porque ele entende que é um lote que está com um histórico positivo. Vamos entender isso. Imagine que você queira desenhar que se faça uma análise a cada 5 lotes. Então, por exemplo, temos 5 lotes recebidos na empresa. Eles podem ser do mesmo dia ou em dias diferentes, são 5 entradas diferentes. Ou seja, a cada 5 entradas desse material, uma vai ser feita uma análise, ou seja, você faz toda a coleta, faz todo o plano de amostragem, pega essa amostra, realiza a sua análise interna e automaticamente imputa isso dentro do sistema. Os outros demais lotes, o sistema não vai pedir para você colocar resultados, porque ele entende que esses 4 lotes estão em fase de skip. Apenas o quinto vai solicitar para você que você coloque sim os resultados dentro do sistema SAP. Então, por exemplo, vamos ver aqui através desse desenho aqui, desse layout. Aqui a gente está falando da parte de cima de análises e aqui skip. Então, determinado material chegou na empresa. O sistema vai falar assim, preciso de resultados de qualidade deste material. Então você faz a sua amostragem, realiza as suas análises e lança os resultados. O resultado foi aprovado? Automaticamente, a próxima entrada, o sistema vai aplicar a regra de skip nesse material. Então esse material não vai te solicitar resultados de análise. Na sequência, a gente está falando de 5 lotes. Então aqui teve um lote, segundo lote entrou skip, terceiro lote entrou skip, quarto lote entrou skip, quinto lote entrou skip, ou seja, cada 5 lotes, 4 estão em skip e 1 em analisado. Então o próximo, gente, vai entrar o quê? Em análise. Então ele vai te solicitar sim para que você insira resultados de qualidade dentro desse material. Automaticamente, se não der ok, o que vai acontecer? Ele vai voltar para skip? Não, porque não temos uma confiabilidade mais desse fornecedor. Então, existe uma outra estratégia. Automaticamente é muito comum que você faça uma análise no próximo lote. Não estamos falando do mesmo material, de reanalisar o mesmo material, e sim de um outro lote que será recebido e você vai fazer uma análise também nesse outro lote, porque o sistema vai entender que não há mais confiabilidade e históricos para se aplicar regras de skip. Continuando nesse exemplo que não foi aprovado. Vamos imaginar que eu preciso garantir pelo menos os 3 próximos recebimentos estando positivo para eu liberar. Então vamos pensar aqui. Chegou um próximo lote. O resultado foi positivo. Ok, então vamos aguardar o próximo lote. Recebemos. Qual é o resultado? Positivo. Precisamos de mais um resultado positivo para termos confiabilidade novamente. Então, recebemos mais uma vez. Realizamos, deu positivo. Ok, agora o sistema entende que você pode voltar a aplicar uma regra de skip no próximo lote. Bem simples, né? Vamos ver agora isso em valores numéricos. Vamos pensar agora. Agora vamos ter mais detalhes. Vamos deixar o nosso plano de skip mais rico. Então, além de, primeiro passo, identificar
quantas skips vamos ter? Então, por exemplo, análise de a cada 10 lotes, ou seja, 9 lotes serão skip e um lote será analisado. Ótimo, primeiro ponto, ok. André, eu consigo criar uma regra se ele for um lote novo? Consegue. Então, por exemplo, é um material novo, eu quero que os primeiros recebimentos sejam todos analisados. Nesse caso aqui, desenhamos que para os 3 primeiros sejam analisados todos, porque são a primeira etapa para aprovação de um novo lote. É um material novo? É. Então, os 3 primeiros lotes recebidos serão analisados. Então, temos a regra dos primeiros lotes, a regra depois que foi aprovado os primeiros lotes, vai entrar numa sequência de skip, ou seja, pula 9, analisa 1, pula 9, analisa 1. E, André, e se der reprovado? O que acontece? Se for reprovado na aprovação, você pode gerar um ciclo infinito. Então, ou seja, ele começa a recontar 3 de novo. Se ele for reprovado já depois de skipado, você pode criar um plano de controle para ele. Então, por exemplo, depois que ele foi reprovado, após aprovado, você pode dizer que depois de 5 lotes recebidos sequencialmente com resultados positivos, você consegue garantir a confiabilidade novamente do seu material. Então vamos ver aqui na prática. Um lote novo? Sim. Então os 3 primeiros lotes precisam ser aprovados positivamente. Se estiver ok, você terá 9 etapas de skip sem solicitação de resultado. Deu ok, o 10º lote será analisado. Então temos um lote analisado. Não deu ok esse lote analisado, ele será reprovado e precisará de 5 análises. Então vamos ver aqui. Ó. Material novo foi aprovado, recebemos 3 lotes, foram aprovados. Então agora eu vou esperar 9 vezes esses lotes serem recebidos. No 10º lote, eu vou analisar esse lote. Então será um lote só analisado, é o 10º lote. O 11º volta para a etapa de skip. Então eu posso analisar o 11º, 12º, 13º, ou seja, começa tudo de novo, né? Até chegar 9 lotes novamente. O 10º lote, novamente, entra em análise. Mas e se estiver reprovado? Como já foi aprovado, já não é um ciclo infinito, mais na etapa 3, você pode dizer que agora eu quero 5 lotes com resultados positivos. Então, você precisa realizar 5 entradas com resultados aprovados para você ter a confiabilidade novamente. Deu 5 resultados positivos, o que vai acontecer? Você não precisa entrar em análise de novo, você já analisou várias vezes a análise, então você pode jogar de volta para a etapa de skip. É um processo bem simples, embora no começo pareça confuso, você customiza da melhor forma o seu desenho de plano de amostragem. Precisa ser 3, precisa ser 9, precisa ser 1, 5? Não. A sua empresa com certeza já deve ter um padrão. Então, por exemplo, para aprovação eu preciso de 5 recebimentos, ok. Eu não consigo fazer análise a cada 9 lotes, a cada 10 lotes. Eu preciso pelo menos a cada 5. Ou não, pode ser casos que eu possa analisar a cada 20 lotes. Porque o meu store é muito, muito, muito confiável. Mas e se eu não trabalho com lotes, André? Se você falar para mim que a cada 9 lotes eu analiso um, mas eu recebo esse material uma vez por ano, 2 por ano, então quer dizer que eu vou levar 9 anos para analisar? Não. Você pode criar também uma regra de dias. Então aqui pode ser 9 skips, 9 lotes recebidos, ou a cada 90 dias. Deu 91 dias, ele já pula e já manda para análise. Então você pode trabalhar com entradas ou com dias, ou com tempo. As regras de controle dinâmico são todas desenvolvidas dentro do SAP através das T-codes QDR1, onde você cria uma regra, QDR2, onde você edita essa regra, por exemplo, não é mais 9, agora é 10, você vai lá e edita, muda de 9 para 10. E a QDR3, onde você pode visualizar a sua regra, consultar como ela foi construída. Vamos ver aqui na prática, na tela do SAP. Então, acessando essas QDRs, é essa tela que você vai visualizar. Então, por exemplo, tem as etapas, etapa 1, 2, 3 e 4. Então, o sistema entende que se for um material novo, então aqui foi desenhado para que ele faça 5 lotes para ser aprovados. Então, ele precisa fazer 5 entradas positivas e olha aqui, Next Stage. Se der as 5 entradas ok, o Next Stage é o 20, Tá vendo? 20 vai para a etapa 20. Então, ou seja, deu tudo ok aqui, ele vai pular para a segunda etapa. E aqui está falando que
a cada 4, ele vai pular 4 recebimentos. Olha que curioso, ó. Análise a cada 5 lotes. Então, um lote analisa, 4 pula. Então ele vai pular 4 vezes. Se deu tudo ok, ele vai para outra etapa e assim vai indo. Vai pulando para a etapa, vai realizando monitoramento, vai realizando rejeição. Aqui é um desenho que estava sendo construído ainda, só para você ter uma noção de regra de skip. Toda regra de skip tem um código. Então a RS1 é a regra de skip voltada para análise de 5 lotes. A regra de skip de controle dinâmico, ela tem interface com o recebimento e DU. Então, ou seja, quando você constrói a sua regra de controle dinâmico, você pode dizer que você quer que mude a regra a cada recebimento ou após a cada DU. Nossa, André, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Muita atenção e muito cuidado aqui. Por quê? Você concorda que você pode ter 3 recebimentos no mesmo dia? Então, automaticamente, o sistema vai entender que 3 lotes foram recebidos. Então, ele vai fazer pular uma vez, pular 2 vezes, pular 3 vezes. Ok? Mas não significa que você deu DU, ou seja, você não deu a decisão de utilização, ou seja, você não liberou. Então foram feitas 3 entradas, mas nenhuma entrada foi liberada. Ok. Se a regra de controle dinâmico estiver desenhada para recebimento, então, ou seja, todas as entradas que forem feitas, o sistema vai contando. Olha, pulou uma vez, pulou 2 vezes, pulou 3 vezes. Mas se a regra de controle dinâmico estiver configurada para DU, ou seja, ela só vai mudar quando você liberar o material, então se entrar em 4 recebimentos, a regra de skip vai ser a mesma. Então, ou seja, esses 4 materiais que foram recebidos sequencialmente, todos terão na mesma etapa. Então, imagine o seguinte: você está na etapa 2 de skip. Chegou 3 lotes. Todos os 3 lotes estarão os 3 na etapa 3. Por quê? Porque não foi liberado. Isso é por isso que é importante estar atento. Vamos falar de novo, vou dar outro exemplo. Você está no seu determinado material, por exemplo, o açúcar, está na etapa 4. Chegou 2 lotes, os 2 lotes vão para a etapa 5. Os 2 lotes, por quê? Porque está configurado que só vai mudar a etapa na hora que fizer a liberação. Então, todos os materiais que forem recebidos nessa situação vão entrar sempre na mesma etapa. A menos que, claro, sejam materiais diferentes. Mas independente de ser lote, eles vão entrar na mesma etapa. Agora, se você colocar para configurar que seja no recebimento, então entrou 4 lotes de açúcar diferentes, vai entrar um na etapa 2, o outro na etapa 3, o outro na etapa 4, o outro na etapa 5. Aí sim, porque não está dependendo de liberação, e sim, é por recebimento. Isso depende de cada realidade. Quais os contras? Por exemplo, se existe muito erro de lançamento na entrada do material, toda vez entra o material, tira, volta, estorna, entra, estorna, talvez seja mais interessante mudar esse material para DU, ou seja, esse material toda hora estorna e uma vez que tem um estorno entre no material de novo, o sistema entende que é como se fosse uma nova entrada. Ele vai começar a contar e fica contando e fica pulando skip. Então, existem situações que é mais interessante trabalhar em recebimento, outras mais DU. Se você tem um material, por exemplo, que não entra vários, ou seja, só entra um lote na sua empresa, e o outro lote vai entrar só daqui a um mês, ou seja, se você já deu DU antes, talvez você seja mais interessante trabalhar com DU. Outra coisa interessante é que a regra de controle dinâmico trabalha com um plano de amostragem. Plano de amostragem vamos falar em outro vídeo. Mas na prática, a regra de controle dinâmico, ela pode sim ter interface com o plano de amostragem. Quando a gente fala de plano de amostragem, vamos pensar lá nas regras da MLT, NBR, de procedimento de amostragem, e aqui tem vários conceitos estatísticos envolvidos. Você pode ter um plano de amostragem reduzido, reforçado ou normal. Esse número aqui é um número de SAP. Então significa o seguinte, que através de uma tabela de plano de amostragem ABNT, você pode ter aqui para 10 quilos recebidos, você analise 1 quilo numa inspeção normal. Mas se é uma inspeção reforçada, ou seja, você precisa ter mais cautela, pode ser que para esses 10 quilos, em vez de 1 quilo,
a sua inspeção seja reforçada, você precisa de 1,5 kg, porque você quer mais amostragem, você está reforçando a sua amostragem. Ou pode ser uma inspeção reduzida, então, para cada 10 quilos, esse material não é tão crítico, você precisa apenas de 300 gramas, então é uma inspeção reduzida. Isso aqui é um conceito muito comum dentro de estatística para planos de amostragem. Aqui não estamos falando de SAP. O SAP traduz uma possibilidade estatística que pode ser construída dentro do sistema. Então isso aqui já existe num plano de amostragem estatístico normal. O skip pode conversar com isso. Então, por exemplo, a sua etapa primeira, a primeira etapa, que é a etapa de aprovação, você pode conversar e integrar essa informação de uma forma que a etapa 1 seja uma etapa normal, ou seja, é 10 quilos que está recebimento, é a primeira entrada, vai ser uma exposição normal. Depois de X recebimentos, a etapa 2 vai ser acionada, na etapa 2 vai ser uma inspeção reforçada. Então, você integra essas informações. A etapa 3 vai ser uma etapa normal. Olha que curioso, imagine que é uma etapa de aprovação. Você pode falar para o sistema que na etapa de aprovação, na etapa 1, seja uma inspeção reforçada, ou seja, já que você está aprovando um novo material, esse material passará por uma inspeção ainda mais reforçada, ou seja, a cada é o primeiro lote, foram recebidos 50 peças, dessas 50 peças vou analisar 10 peças, então existe uma inspeção reforçada. Já chegou no sexto lote, ainda não quero entrar em skip, mas eu posso diminuir a minha inspeção, então ela pode virar uma inspeção normal, ou seja, nos primeiros 5 recebimentos eu tenho uma inspeção reforçada. Depois no sexto recebimento eu vou continuar fazendo análise, mas só que eu vou fazer uma inspeção normal. No 10º recebimento eu vou continuar fazendo análise. Só que eu vou fazer uma inspeção reduzida. Olha, reparem que nesse caso eu não criei nenhuma regra de skip, eu não pulei nenhuma etapa, mas apenas construí níveis de criticidade chamados grau de severidade. Então eu comecei de um grau de severidade maior e fui diminuindo. E isso, onde eu encontro essa informação? Tá vendo que eu falei o número 4 aqui, o número 6? É um número que está padronizado dentro do sistema. Então, na hora que eu vou construir a regra de skip, eu vou colocar aqui o grau de severidade. Então, na primeira etapa, que é uma etapa de aprovação, eu quero uma severidade de 4, que é uma severidade normal. Mas eu poderia colocar aqui severidade 6 com uma severidade reforçada. Bem, gente, esse foi um conteúdo hoje falando para vocês sobre o que é a regra de controle dinâmico. Podemos entender quais são as interrelações com outras frentes dentro do sistema SAP, qual o seu papel, e cabe a você decidir a melhor forma de aplicação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí e comenta aí se foi interessante para você. No próximo vídeo vamos falar como você constrói isso dentro do sistema SAP. Muito obrigado!